E essa história, ela começou em Belo Horizonte, quando eu frequentava o Grupo Loreto Flores. E então eu conheci no Grupo Emmanuel Honório Abreu. Honório, na época, conduzia duas reuniões, uma de estudo do Evangelho na terça-feira à noite e outra no sábado sobre evolução e Evangelho. E quando eu tive contato com aquela abordagem do Evangelho à luz da doutrina espírita, a partir daquele momento, tudo mudou. A minha visão do Cristo, a visão da essência moral do Evangelho. E a partir daquele momento eu senti que queria mais e mais aprender e viver aquele ideal, aquela mensagem. E na época eu tinha 15 anos de idade, e esse foi o impacto que o Honório deixou na minha vida. O Sermão da Montanha é o coração do Evangelho, é o núcleo. Ali estão os princípios mais fundamentais do ensinamento de Jesus. E é sobre o Sermão da Montanha que a gente precisa se apoiar. Acho que toda a nossa abordagem, todo o nosso pensamento, toda a nossa conduta precisa estar alicerçada no Sermão da Montanha. Quando a gente se desvia dali, nós estamos perdendo a essência moral do Cristo. Essa é uma convicção que eu trago. E o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, buscou trabalhar aqueles aspectos morais que estão condensados no Sermão da Montanha. Ainda que ele tenha buscado em outras passagens, em outros versículos, no fundo, todos os capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo têm uma representação no Sermão da Montanha. É o que a gente sente. A grande contribuição da doutrina espírita foi ter nos apresentado um Jesus muito diferente do que as outras escolas cristãs apresentam. A doutrina espírita verdadeiramente nos mostra um Jesus guia e modelo. Guia porque isso nos mostra que o Cristo quer nos conduzir à condição de espíritos puros e quer nos levar para os mundos celestes. Então, o trabalho é árduo, o trabalho é longo. Seguidor do Cristo não pode ficar apenas imóvel adorando a pessoa de Jesus. O seguidor do Cristo é alguém que está em jornada rumo à perfeição espiritual, rumo à pureza espiritual, à condição de espírito puro. Então, é uma longa peregrinação. E modelo, por quê? Ao longo desse caminho, nós somos atraídos por várias ideias, nós somos atraídos por várias pessoas. E é muito comum nos perdermos nesse tipo de admiração por criaturas que estão no caminho conosco. E adotarmos um padrão moral que não é o padrão moral dos espíritos puros. Por isso que o Cristo é o modelo. E ele não é um modelo fácil de ser seguido. Ele não é um modelo que a gente possa fazer concessões. É difícil seguir o padrão moral do Evangelho. Porque ele nos pede muitas vezes renúncia, ele nos pede sacrifício, ele nos pede humildade, ele nos pede abrir mão do nosso personalismo. Essa é a dificuldade do padrão moral do Cristo. Mas quando nós entendemos que a proposta de Jesus é uma proposta de jornada evolutiva e que ele representa um padrão de conduta moral prática, o Evangelho se torna muito mais simples. Muito, muito, muito mais simples. Nós nos afastamos de regras institucionais, nós nos afastamos de exterioridades e a gente começa a ter uma vivência do Evangelho que é uma vivência mais real, uma vivência de respeitar o outro, exercer a caridade para com o outro, investir no nosso aprimoramento íntimo, priorizar certos interesses, que são os interesses imortais, agir com responsabilidade nas tarefas que a providência divina nos confiou nesse mundo.
levar a sério a nossa encarnação. A encarnação precisa ser levada com alegria, com esperança, mas a encarnação não é uma viagem turística. A encarnação possui um percentual de prova, a encarnação possui um percentual de expiação, e a nossa encarnação tem um percentual de construção do futuro, de aprimoramento do futuro. Pensar fora disso é criar certas ilusões que não fazem muito sentido. Então, Jesus deixa isso muito claro. E também não há necessidade de exageros. A mensagem do Cristo não é uma mensagem de velório. A mensagem do Cristo não é uma mensagem de carrancas, de caras fechadas. Mas também não é uma mensagem de ingenuidade, né? De uma alegria pueril. A alegria e a esperança do Evangelho é de alguém que sabe que ainda não chegou. É de alguém que sabe que está num caminho e que falta muito a percorrer. E que esse mundo material, esse mundo corporal, não é a realidade definitiva do espírito. E que nem sempre vencer aqui significa vencer na realidade eterna, né? E nem sempre perder aqui significa perda do lado de lá. Então, isso nos traz uma postura diante da vida, diante das pessoas e diante da própria doutrina espírita, uma postura mais responsável. Toda encarnação é preciosa. A esperança que os amigos espirituais depositam na nossa atual encarnação é de que a gente possa purificar, possa restaurar, possa reparar uma série de coisas que precisam ser reparadas, mas ao mesmo tempo que a gente também consiga construir para o futuro, que a gente consiga delinear um futuro melhor. Se a colheita é obrigatória, nós precisamos trabalhar a sementeira. Trabalhar a sementeira do futuro, né? E eu gosto de enxergar o Sermão da Montanha como esse manual da sementeira, né? O que você quer semear hoje para colher amanhã? O Sermão da Montanha propõe: faça uma semeadura para que você tenha uma colheita farta, para que você tenha uma colheita segura, para que você tenha uma colheita em harmonia com a lei divina. Então, nós não estamos falando de resultados imediatistas. E esse é um ponto muito importante de ser abordado, né? A moral que está no Sermão da Montanha não é uma moral para resultados imediatistas. Significa ser humilde não significa que você vai ter resultados de um dia para o outro. Você compreender o próximo não significa que você terá resultados imediatos. Então, a moral do Cristo é para quem semeia para a eternidade. Você pode estar fazendo um esforço hoje, você só vai colher resultados daqui 100 anos. Porque faz parte do processo evolutivo. Então, o que nós temos percebido é que a humanidade, de modo geral, tem trocado a moral do Cristo por uma moral utilitarista, uma moral imediatista. As pessoas querem resultados imediatos, com o mínimo de esforço. Isso não existe. Alguns resultados demandam muito tempo, alguns resultados demandam muito esforço. Mas quem quer colher para a vida eterna tem que saber construir a casa sobre a rocha. Aliás, é um tema do Sermão da Montanha. Hoje, no mundo, na sociedade, existem várias ideias, várias ideologias, várias filosofias, vários modos de vida que significam construir a casa sobre a areia. No momento que chega a dificuldade, que chega uma provação, que chega uma expiação, a pessoa desestrutura. O que nós mais estamos presenciando são psiquismos se desestruturando porque construíram sobre a areia. Construíram sobre a areia. Estruturaram suas vidas, suas escolhas,
em processos muito, muito superficiais. E a proposta da moral do Cristo é construir sobre a rocha. Sobre a rocha. É agir com uma constância, com uma convicção de que, ainda que você não seja recompensado de imediato, você está plantando para o futuro. Você está caminhando na direção da pureza espiritual. Então, eu particularmente acredito que o maior comentário do Sermão do Monte é aquela coletânea de perguntas e respostas que estão da questão 100 à questão 114 de O Livro dos Espíritos, o local onde Kardec nos apresenta a escala espírita. Eu acho que pensar o Sermão da Montanha sem pensar a evolução espiritual, fica faltando alguma coisa. E o que a escala espírita nos ensina? Nós começamos simples e ignorantes e passamos inevitavelmente pela condição da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Né? Necessariamente nós passaremos pela terceira ordem, depois pela segunda ordem, e só então vamos atingir a primeira ordem dos espíritos puros. Né? Todos estamos numa jornada. Isso nos ajuda a não alimentar falsas expectativas em relação ao outro. Isso nos ajuda a não alimentarmos falsas expectativas a respeito de nós mesmos. Isso nos ajuda a não sermos imediatistas. Né? O mundo ainda é de prova e expiação, a Terra é habitada, em sua maioria, por espíritos da terceira ordem, o que explica o caos que nós estamos vivendo. Agora, perder a esperança, acreditar que isso é definitivo, é não entender evolução espiritual. E quando a gente entende evolução espiritual, o Sermão da Montanha fica claro como o sol. A gente percebe exatamente o que Jesus está falando. Ele está falando assim: eu vou trazer um padrão moral dos mundos celestes, que são os únicos definitivos. Porque todos os outros estão em transformação. Os mundos definitivos são as moradas dos espíritos puros. Como diz Kardec, espíritos não mais sujeitos à expiação, nem a provas, não mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, realizam a felicidade no seio do Pai. Então lá é a vida definitiva. Nós estamos caminhando por um processo que vai ser definitivo. Por enquanto estamos em jornada. Por enquanto nós estamos burilando, aperfeiçoando, selecionando, descartando aquilo que não funcionou, guardando aquilo que deu certo. Essa é a jornada de cada um. Então, penso que toda vez que a gente se afasta dos padrões morais do Sermão da Montanha, nós estamos criando um circuito e que vamos dar a volta e vamos nos desviar da estrada central. Então, é como você sair da rodovia, girar para voltar no mesmo lugar. Você pode até voltar mais experiente, mas você perdeu muito tempo. Poderia ter avançado. E a doutrina espírita nos explica isso com a maior clareza, com toda a clareza do mundo, sem nenhuma dúvida. Não tem mais símbolo, é direto. Ela fala direto ao ponto. Ela explica na essência qual deve ser a nossa busca, o que nós devemos fazer, em que direção nós temos que caminhar. E, particularmente, me dá uma profunda esperança saber que nós temos um guia que não é só um guia teórico, porque eu enxergo o Espírito do Cristo como um Espírito atuante a cada segundo na vida de todos nós. Essa ideia de um Jesus distante, isso é uma fantasia. Hoje eu só consigo enxergar um Cristo permanente. Está sondando os nossos pensamentos, nossos corações, avalizando a nossa evolução espiritual, cuidando da programação espiritual de cada um, velando por cada um de nós. Ele é um guia realmente presente. Agora,
se nós não adotamos o modelo que ele nos oferece, a gente acaba tendo que aprender às custas da própria dor. Acaba adquirindo o tesouro da experiência através das lágrimas. É uma opção. É uma opção. Se tem uma coisa que os espíritos superiores respeitam, é o livre-arbítrio. Inclusive o livre-arbítrio de errar, inclusive o livre-arbítrio de sofrer à toa, inclusive o livre-arbítrio de dar volta, de perder tempo. É livre-arbítrio. A pessoa faz o que ela quiser com ele. Mas depois tem as consequências. Esse é um outro ponto também importantíssimo, importantíssimo, que está no Sermão da Montanha e muito bem explicado pela doutrina espírita. Nós vivemos num universo de causas e consequências. Nós não vivemos num universo de pecado e punição. Isso é outra fantasia. Não tem ninguém contabilizando os nossos pecados para poder nos punir. O que existe são causas e consequências. Todas as escolhas têm consequências. Todas as ações têm consequências. Então, a gente escolhe o pacote. Quando você toma uma decisão, querendo ou não, você está adquirindo o pacote. A decisão que você está tomando virá junto com a consequência. Se for uma má decisão, a consequência será horrível. Então, não tem ninguém te punindo. É assim. É assim que a pessoa aprende a decidir. É assim que ela aprende a escolher, é assim que ela aprende a se comportar, é assim que ela aprende a direcionar a sua evolução, pelas consequências. São as consequências que nos dizem se nós acertamos ou se nós erramos. Não tem ninguém corrigindo essa prova, não, né? Não tem ninguém falando, você acertou a letra. Não existe isso. Você sabe se acertou ou errou pelas consequências. Pelas consequências. Então, penso que o Sermão do Monte, à luz da doutrina espírita, cria seres autônomos. O verdadeiro espírita é um ser espiritual consciente das suas responsabilidades. Esperançoso, mas sem fantasia. Consciente. Ele sabe para onde deve ir, ele sabe o custo disso, sabe da luta e sabe da recompensa. Era o que eu queria dizer sobre o Sermão do Monte. E quero também terminar dizendo que acho que nós espíritas nunca deveríamos abandonar o padrão moral do Cristo, o padrão moral do Sermão do Monte, pelo padrão moral de qualquer encarnado, por mais que a gente admire esse encarnado. Eu tenho muito reconhecimento por todas as pessoas, por todos os seres humanos, mas padrão moral é o do Cristo. E ponto final. Isso é inegociável.